Gente, estamos aí para o sexto SYNC de pareamento, do primeiro SYNC, né, local de 2025, que aconteceu com o Brás, né, da Oca Terra do Local, Lago do Manso, Chapada de Guimarães, Mato Grosso. De lá para cá, aconteceram outros espelhamentos que gerou pareamento, né, dentre os quais o Gustavo Gonçalves, né, da Floresta Ponto Social, que está passando por um outro tipo de dinâmica de mapeamento, né, que é nova, inclusive, na dinâmica do Rerê, em função da proximidade dele com a Stella, né, que é um blockchain camada 1. Aconteceu também um espelhamento e pareamento com o nosso querido Ágota, né, da Ecozona Autônoma, que também com alguém que está trazendo toda uma cultura, né, de contação de história, storytelling, né, usando a estética Luna e Sonarpunk, eu acho que agrega um valor gigante a todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Temos também aí o Pablo, né, com o projeto Sapos, da Bahia, que também chegou a fazer um espelhamento e pareamento, só um pareamento, se não me engano, com o Brás, mas foi muito em cima de entender se tem negócio para vocês fazerem juntos, pelo que eu entendi. Entendeu? Assim, Foi como mais é um que. espelhamento, né? É, você contou um pouco da sua história, ele contou menos, você contou um pouco mais. Enfim, ficou ainda ali muito na superfície do iceberg, né? Mas, de E fato, vocês talvez chegaram a fazer um também, pareamento. também continue na superfície, né? Continua na superfície, exatamente. Então, gente, a ideia toda do Sync Local, só para rememorar, para quem de repente ou não compreendeu ainda direito ou não ou esqueceu, é que, primeiro, a gente tem dois grandes objetivos. Enfim, a gente primeiro quer mapear, né, os lugares pelos quais a primeira caravana brasileira de Web3 IA vai passar em 2026. Tá? Então, certamente já vai passar no Lago do Manso, Chapada de Guimarães, Mato Grosso. Nesse sentido, eu estou marcando, tá, com o Pablo para fazer o segundo ciclo local com ele, para passar pela Bahia. Tá? Então, esse é um dos objetivos. O segundo objetivo, desculpa, é justamente a gente aproveitar que as pessoas estão, né, se espelhando, pareando, e trabalhar essa coisa das dimensões, né, na dinâmica da piscina comum de recursos compartilhados. Como assim, Vinícius, as dimensões? A dimensão P2P, né, entre pessoas e projetos, e entre projetos, né, que normalmente é alguma coisa que causa estranheza para as pessoas, tá? Como assim trabalhar nessas três dimensões, né? Parear entre pessoas e projetos, e entre projetos. Então, nós estamos explorando isso aqui. A segunda coisa é trabalhar com as dimensões, né, em que a piscina opera: hiperlocal, biorregional e local, sendo que o local integra tudo isso. Então, nós estamos com o SIG local aproveitando para fazer uma exploração nesse sentido. Estamos fazendo um mapeamento belíssimo no Miro, junto com o Thiago aqui. Acabou que de todos os espelhamentos, né, e pareamentos, aquele que teve mais continuidade foi esse entre o Thiago, da Natureza das Coisas, junto com o Braz, da Oca Terra Viva Local. Né? E ele está servindo de base para a gente fazer esse matriciamento. Matriciamento do quê? De um blueprint Web3 Regen. Ou seja, é o que o Rerê com o protocolo está buscando, né? Gerar primitivos cyberculturais ligados à geração profunda, paradigma P2P, localidade, redes, fazer complexo, vocês sabem o que eu estou falando. Né? E, como vocês devem ter percebido, essa dinâmica que nós estamos fazendo conversa com todos os 8 paradigmas, sem exceção. É uma dinâmica de livre aprendizagem, P2P, de fazer complexo, né? Local, né? Todos eles. Então, nós estamos, sem querer conhecer filosoficamente, conceitualmente os paradigmas, nós já estamos com essa exploração aqui, experienciando os mesmos, né? Esses paradigmas, de forma, né? Eles estão todos imbricados entre si, né? Nesse sentido. Então, dito isso, nós vamos agora partir para fazer um check-in, começando pelo meu, vamos ouvir cada um de vocês. Na sequência, nós vamos fazer a memória, né, do que nós exploramos há quase 3 semanas atrás, se não me engano. Acho que 2 para 3, que foi a última vez que a gente fez o Quinto Sync. Tá? Então, vamos fazer uma memória. Com direito à cola, tá, Tiago? Direito à cola, pode botar ali para a gente poder fazer a memória e
a nossa exploração começar da onde nós terminamos da última vez, né? Foi o quinto sink de pareamento. Então, gente, estou chegando light hoje, tá intenso o dia, tá? Tá um sink atrás do outro, mas eu tô light, estou aí no 110, não tive nenhum pico de 220 ainda. Tá tudo fluindo de uma forma muito bacana, muito incrível. Tô bem, né? Com as minhas pranayamas, etc. Preciso dar uma olhada. Estou chegando, então, bem com a cabeça sã para a gente poder fazer um trabalho muito bacana hoje aqui, uma exploração muito boa. Nisso, eu passo aí para o Thiago. Vontade, querido, fazer seu check-in. Valeu, Vini, pela explanação aí, pela introdução e pelo check-in. Eu também chego light hoje, apesar da semana tá intensa, desde que eu não tive muito tempo de descansar no final de semana, porque fazer um concurso, aí depois já voltei no meio do Taurus, com um Gardens entrando no GG23, então preciso fazer a aplicação do Gardens no GG23. Também tem que fazer algumas coisas no Karma HQ para o Gardens, para o round do Token Engineering, de financiamento retroativo, que isso eu preciso terminar hoje, mas estou tentando fazer as coisas aos poucos aqui e chego bem também aqui para o nosso pareamento, já com mira aberta aqui para ir resgatando na memória as coisas que a gente tinha feito até aqui. Show? Então, eu passo agora para o Brás. Bem, chego bem também. A semana também foi intensa, continua intensa, por vários motivos. A, a comunidade local do PA Quilombo foi contemplada com um projeto para equipar um, um, um pequeno centro de monitoramento contra incêndio. Então, assim, a minha é com imagem de satélite. E dia 1º e dia 2 eu tenho treinamento a respeito acerca desse assunto. E, enfim, está intenso por vários motivos, porque o tempo que a gente gostaria que não fosse, que é curto, né? E também não pode ser tão longo porque a gente cansa, né? Ninguém é de ferro, né? Mas estou legal, tô feliz de estar atingindo os objetivos. Eu acho que esse é o mais importante. É, o objetivo ele é o ideal, né? É aquilo que a gente idealiza, ver essa materialização que é o bonito da coisa, né? A gente vê que está fluindo, né? Isso é bacana. E feliz com a presença do Ágota aqui, que eu acho que vem somar para tudo que a gente está buscando construir. Eu chego feliz e assim, não estou ansioso, mas eu estou esperançoso de que a gente tenha uma fluidez nesse nosso pareamento, Thiago. Bem-vindo também. O Vini também é bem-vindo. Valeu, Também. obrigado. Bom, chego curioso para entender mais sobre o que vocês vêm explorando assim ao longo desses últimos tempos, né? É, e bom, querendo ir afinando aí para sacar como interagir, né? A gente conseguir desenvolver alguma coisa massa. É, bom, passo pro Vini. Então, beleza. Bem, gente, antes de eu pedir para o Gustavo compartilhar aí a telinha, a gente dá uma olhada lá
Miro, onde a gente vem mapeando, né, essa exploração e fazer a memória. Vai ser a memória, vocês dois vão fazer a memória juntos, né? Vou começar pelo Thiago, depois passo para você, Brad. Eu vou só, com relação ao GG23, Thiago, não sei se o quanto você está a par, mas através de uma das interfaces ecossistêmicas do Herrera, né, que é a Greenpeace Brasil, que tem essa ligação com todo o ecossistema de Web3 DeFi, né, em especial ali com a Greenpeace Network, Gitcoin, GVF, enfim, toda essa galera, a gente conseguiu pela primeira vez, conseguiu que o Gitcoin disponibilizasse recurso do próprio fundo para investir numa rodada de comunidade no Brasil. Então, essa é uma novidade. Isso nunca existiu antes aqui, é a primeira vez. E a gente conseguiu isso através da interface com a Greenpeace Brasil. Entendeu? Então, nós estamos fazendo aí o Regen Rio. Mas o Regen Rio vai ser apenas o primeiro momento. A gente quer ampliar isso para todo o Brasil e fazer um para todo o território também. Então, está só começando. E a ideia é a gente expandir para a DeSci, para ser descentralizadas, enfim. Mas isso a gente conversa depois. De qualquer maneira, o que eu achar que seria bacana você fazer, não só com o Braz e com o Thiago, não necessariamente hoje aqui com a Ágata, tá? Seria você depois compartilhar como é que a natureza das coisas se encontra, né? Como é que ela se manifesta, como é que ela está sendo visibilizada, né, nessas rodadas do Bitcoin. Ele acabou de falar que ele vai estar se inscrevendo em duas diferentes rodadas, uma retroativa e outra nova. Quer dizer, então é importante até para ambos que estão aqui compreenderem, né, que pegada é essa que a natureza das coisas tem e já está indo para a sua terceira ou quarta experiência, se não me engano. Eu sei que você tem uma ligação com Gardens, né? Então, e que onde a sua ligação com Gardens é que onde que está o grande magnetismo, né, da proposta nesse momento, né? Um dos grandes magnetismos. Então, seria bacana, mas nós não vamos fazer isso hoje, né? Mas a gente pode estar marcando, sim, ou você pode estar marcando, tá? Com os dois, ou até com os três, com o próprio Gustavo também, ou com o Pablo, né? Com os quatro, para eles entenderem isso, né? Entender como é que isso está acontecendo na prática, entendeu? Porque eu acho que daí vai sair muito espelhamento e pareamento, certo? Que já faz parte, né, da dinâmica do project, P2 Project, né, etc. Né? Ou seja, as pessoas se parearem com o projeto, né? Não necessariamente os projetos das pessoas com o projeto. Em suma, então é isso, gente. Isso está acontecendo, as inscrições vão até 1º de abril, tá? Eu amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo, anfitriando e acolhendo 7, 8 projetos novos que estão interessados. Eu vou estar fazendo um chamado hoje, né? E o pessoal da Fabulosa, junto com a Greenpeace, já está acolhendo e vão acolher presencialmente nesse final de semana, inclusive na própria Fabulosa, que é um espaço maker aqui do Rio, que está, digamos assim, né, pareado aí com a Greenpeace para realizar esse round inédito, né, o Regen Rio. Então, dito isso, vamos partir para a memória. Fica à vontade, Gustavo. Gustavo. Fica à vontade, Thiago. Vamos nessa. Abriu. Estava no mudo sem querer, acho que eu cliquei na barra de espaço. Mas eu estava falando que nesse meio tempo eu fiz um pré-pareamento com o Gustavo da Florestas Ponto Social para entender um pouco melhor e tal, para a gente conversar, para falar. Né? Acabei nem falando tanto da natureza das coisas com ele, falei mais da que a gente estava fazendo aqui, do que eu estou fazendo, na verdade, né? Como, como um nó da Web3 ali, seja RE, seja Gardens e outras interfaces. E eu não lembro se a gente já tinha feito pareamento e a gente já falou dele ou não, Brás. Pois é, eu
acho assim, eu acho que a gente não falou. Né? Tá. Então eu fiz uma conversa bastante, eu não vou usar produtiva, porque produtiva não é a palavra, bastante construtiva com o Brás, para a gente fazer um pareamento de fato peer-to-peer, não peer-to-project, nem peer-to, nem project-to-project. Então, contando, né? Contando não, mas trocando ideias sobre nossas histórias de vida, sobre, né, o contexto do que a gente trabalha, o que, que a gente gosta de fazer, o que que, né, enfim, música, arte, a tal DAO, enfim, outras coisas que a gente tem em comum ali. Entendi melhor o contexto também da Oca, como que o Brás chegou onde ele está hoje ali, né, fisicamente, né, no hiperlocal ali. Eu acho que o Brás também entendeu como eu cheguei onde eu estou hoje, mas depois ele, na memória dele, ele vai corrigir um pouco, talvez, o que eu estou falando, fica à vontade. E aí, então, isso surgiu depois da nossa última conversa aqui, né, nesse pareamento, nesse sync-up, onde a gente, né, refinou melhor o nosso quadro aqui, o nosso blueprint, ou o nosso mapeamento aqui para a gente começar a fazer esse blueprint, né, sobre as coisas que já estão espelhadas e pareadas, né, entre nós aqui embaixo, desculpa, né, entre P2P, que já está espelhado, pareado, do Thiago para o Brás, principalmente. Aí o Vini também deu uma, né, pincelada sobre o que seria cada uma dessas coisas e como que a gente faria esse pareamento para a gente também se apropriar melhor desses conceitos e de como fazer esse pareamento e espelhamento. E aí a gente, né, na reunião passada, reunião não, sim, passada a gente parou nisso daí, que foi quando a gente decidiu, eu e o Brás, a gente falou, vamos fazer esse pareamento, então, para a gente nos conectarmos, nos parearmos, nos espelharmos ali como, como peers, como pessoas, como pontas, né? E aí a gente, então, foi isso, basicamente, né? A gente fez esse mapeamento, o Bivini deu uma orientada no que a gente poderia mapear, o que significava, o que significa, na verdade, né? Cada uma dessas bolinhas aqui, o peer-to-peer, peer-to-project, project-to-project, né? E como que essas narrativas se conectam, se entrelaçam ali na hora de tecermos essa, essa interface. Então, para mim, o que marcou foi isso, na minha memória. E aí, passo a bola de volta para o Vini. Não sei se tem alguma coisa para corrigir aí, para adicionar. Não, nunca vai ter nada para corrigir, querido. É só para agregar. Aqui a gente não está num ambiente, né, de ensinagem, de atualização, é um ambiente de livre aprendizagem, de muita aprendizagem. O que eu acho interessante é que a última coisa que nós exploramos foi como é que se geram as micronarrativas. Lembra disso? Como é que se geram as Uhum. micronarrativas? A começar a explorar isso, né? Mas eu vou deixar primeiro o Braz fazer a memória dele, depois a gente conversa sobre isso. A gente vai, a partir daí, fazer a nossa exploração de hoje. Braz, fica à vontade de fazer sua memória, querido. Muito bem. Vou pegar uma carona na memória do Thiago, porque eu tô sem, eu tive que fazer eu tive que formatar o meu PC, perdi tudo que você possa imaginar. E assim, tô desorientado, né? Mas tá normal. Tô conseguindo conversar ainda. É, e então vou pegar essa carona com o Thiago, é, e, e acrescentar só o seguinte, que de tudo que nós conversamos até a último sync, né? Nós
menos eu percebi que ainda, ainda precisamos de uma quantidade de sinks, que foi o que o próprio Tiago disse, para a gente se conhecer. Eu preciso conhecer o Thiago e ele precisa me conhecer, porque a gente começou do macro para o micro. Nós fomos falando do que está no entorno e voltando do macro para o micro, pessoalmente falando, né? Isso é o que eu senti. E eu senti que eu tive mais facilidade de expor as minhas observações do que o próprio Tiago. Então, eu sinto que eu ainda conheço muito pouco dele, né? Então, isso não é que me incomoda, não é que eu tenha. Mas eu preciso saber para eu poder entender como é que eu posso interagir mais a miúde com ele, né? Para a gente chegar a uma construção a quatro mãos, porque a Oca absorve e o Brás absorve. Então, quer dizer, tudo tem uma ligação, é intrínseco isso, né? Porque partiu de uma pessoa. Então, o que fica na minha memória é isso. É, precisamos ainda afinar mesmo, sabe? Deixar os violinos no tom legal para a gente poder ter uma bela canção, uma bela melodia pela frente, uma canção pela frente, sabe? É isso aí. Eu passo para o Vini. Legal. Antes de a gente começar a nossa exploração de hoje, né? Então, vamos falar de micronarrativas, a diferença de micro para macronarrativas e como as micronarrativas são geradas, como é que elas alimentam, né? Essas dimensões todas aí. Eu vou parar, aproveitar que o nosso querido Ágota está aqui e perguntar para ele se ele deseja dar um feedback, fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas ou fazer alguma apreciação. A gente continuar aqui. Fica à vontade, querido. Nossa, não sei bem, Vini. É, eu, eu ouvindo assim, o Brás e pensando algumas coisas, mas ainda não formulei elas exatamente, sabe? Estão em processo, porque é muito legal pensar sobre isso, né? Assim, de confiança, de relações de mútuo acesso, de é, é, como é que a gente faz isso, né? Porque às vezes a gente tá já se expôs no último e ainda não é suficiente, né? As pessoas ainda não enxergam, né? Ou às vezes a gente de fato se sentiu confortável para ir até determinado ponto, né? Se apresentar até determinada maneira, num, num movimento de recíproca, né? Você fala, bom, vamos aí vendo qual é que é. Ou tem tantas nuances, né? Que é legal de pensar, tipo, ainda mais pensando processos de longo prazo, né? E relações coletivas e dentro de um protocolo que se propõe diferente. A gente estava conversando mais cedo, né, quando eu estava analisando os dados do RE, é, dessa diferença do paradigma organizacional comum que a sociedade está estruturada e outras lógicas que já foram e que podem vir a ser e que, sei lá, né, estão aí para ser exploradas também. Bom, fiquei um pouco perdido nessas micro narrativas, né? Fui aprofundando em coisas bem
específicas mesmo, nessas histórias, né, de P2P e P2Proj. Hum, bom, tô por aqui. Acho que por enquanto não tenho nada muito a acrescentar. Tô mais é, ah, nesse fluxo que o Brás trouxe agora, assim, que o Thiago tinha já começado, né? Então, beleza. Então, vamos lá, gente. Vou pedir primeiro para o Thiago fazer um zoom outzinho. Fazer um zoom out, isso. Vai. Não precisa ser um zoom out tão gigante assim, não. Vai para sua. Vai para sua. Isso. Centra ele na tela, por favor. Centra a imagem na tela, que a gente está vendo aqui. É bom entender, gente, que todo esse mapeamento aí, P2P, P2Proj, Proj, ele já é a gente jogando o foco, né, jogando a luz em cima das dinâmicas interativas, certo? As dinâmicas interativistas. Esse é o propósito, tá? Nesse sentido, o que vocês estão vendo no lado esquerdo, que hoje acabou que nem o Thiago, nem o Brás comentaram, é toda a circunstância macro que tem em torno lá, especificamente da região onde o Brás está, se encontra, tá? E de tudo que ali no macro já foi visto como potencial, certo? Então, vou pedir a ajuda do Thiago aí. Então, Thiago, vamos só mostrar um pouquinho, se fazer esse registro, para não ficar achando que isso aqui é um papo só conceitual, porque não é, né? Nem filosófico. Tem algum fundo conceitual filosófico, mas não é. Então, eu vou mostrar aí, lá de cima, né, ali, o que está envolvido no macro, né? Quando a gente fala macro, galera, a gente fala do ethos da sociedade como ela é, né? Que ela é toda, você sabe, né? Ela é toda... Isso aí, obrigado, Thiago. Pode ir se aproximando mais um pouquinho para a gente poder ver melhor. Ela é toda regida por organizações como Comigo, desculpa, o eu fui Lago está pegar um falando ainda há café. pouco. Oi? Você tinha falado comigo? Desculpa, eu fui pegar um café aqui, não tô viajando. Não, eu estou já abrindo os trabalhos aqui, querido. Ah, não, beleza. E eu Foi mal. estou fazendo registro do mapeamento, do que nós mapeamos de macronarrativas, do macro em torno do micro, tá? Esse macro que vocês estão vendo aí é onde, literalmente, a sociedade está gerando coordenação, tá? Ou seja, a coordenação está sendo feita por organizações, sejam elas econômicas, religiosas ou políticas, tá? Ou seja, não tem aí a presença, zero presença de uma coordenação peer-to-peer. Vocês percebem isso? Não existe isso. Então, a questão toda é, se você não é um ator que opera no macro, você tem que estar agregado ou como colaborador, ou como funcionário, ou como parceiro a esse operador no macro, certo? Porque só assim você vai conseguir ter alguma entrada, gerar visibilidade, seja lá para o que for, né? E jogar o jogo que está sendo jogado, certo? Você vai ter que jogar o jogo que está sendo jogado. Você tem que conhecer como é que é esse jogo está sendo jogado. E o jogo que está sendo jogado no macro, como vocês sabem, grande parte é de um jogo soma zero. Eu acho que vocês conhecem a teoria dos jogos, né? Soma zero. Então, um jogo de soma zero só tem um que ganha, o outro perde, né? Só que nós estamos vivendo numa época de extremos, né? Porque nós estamos vivendo uma época de colapsos, de vários colapsos. Então, hoje em dia, não é que um perde, outro ganha. Um perde muito, o outro ganha muito. Vocês entendem? Um perde muito, o outro ganha muito. Quer dizer, então, é um jogo de soma zero de extremos, nós estamos vivendo. É por isso que quando a gente vai empreender, né?
sobre a ótica e sobre a luz, né, dos paradigmas do Herrera, gerando micronarrativas nas três dimensões que a gente está explorando, a gente tem que entender que o jogo que nós estamos jogando é muito diferente do jogo no macro. Ele é tão diferente, tá, que ele causa estranheza para a maioria das pessoas. Vou perguntar para vocês, de certa forma vocês sentem como se estivesse aprendendo a engatinhar e andar de novo? Porque a captura, gente, do paradigma organizacional, do esvaziamento da sua capacidade de agenciar, é enorme, é gigante. Tanto que os seus instintos são modulados e modelados para quê? Para você se transformar num validador da lógica macro, né? Da lógica do ethos do macro. Né? Um ator que vai estar atuando ali numa organização, seja ela econômica, né? Política ou religiosa. É por isso que parece que a gente está falando de coisas que não fazem sentido, ou que parece que é perda de tempo. Por quê? Porque toda essa lógica macro, ela faz parte, ela está embebida no seu imaginário. Ela é reforçada pelos filmes e séries da Netflix. Entende o que eu estou falando? Nas conversas das pessoas no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja, onde você for, essas macronarrativas são reforçadas, são validadas, perdão, são validadas diariamente. Então, deu para entender isso? Então, isso tudo que eu estou querendo dizer é que para que a gente faça uma disruptura com relação a isso, ela tem que ser cultural, ela não tem como ser econômica, percebem? E é por isso que não dá para a gente chamar o mercado de cripto hoje nem de Web3 e muito menos de uma disrupção. Por quê? Porque ela é toda baseada na macroeconomia hiperconsumista. Ela é toda cripto, né? Toda baseada na especulação, toda baseada no ponto de coordenação em cima do monetarismo. Só que com a diferença de ser criptografado e em algumas questões descentralizado. Vocês percebem? Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente vai fazer realmente alguma disrupção, ela tem que ser no plano humano-cultural, né? No modo de agir, no modo de perceber, né? A forma como a gente lida com esse jogo de soma zero, né? E de que forma a gente consegue interfacear com ele. Pegaram? Eu senti necessidade de iniciar falando isso, tá? Por quê? Porque a relação que a OCA vai ter, que a relação que a OCA já tem com a Associação PA, ela ainda não é uma relação que está definida. Por quê? A própria proposta de valor da OCA ainda não foi entendida e percebida pelas pessoas que estão à frente ou estão ligadas à Associação PA, para começar, correto? Então, o que as pessoas enxergaram foi o Braz, como morador da região, né, que tem um projeto que está implementando, e alguém interessado em continuar as pautas, né, das macronarrativas da Associação PA Quilombo. E a associação é o único player, né, desse jogo, que vai conversar ali que vai conversar literalmente nós estamos vendo sua tela aí, que vai conversar literalmente pela tela do, desculpa, que vai conversar literalmente com a Furnas, né, que não é mais Furnas, né, que vai conversar com o governo, né, do Mato Grosso, que vai conversar com a prefeitura desse Chapada dos Guimarães. Em suma, esse jogo ele está sendo jogado e a Associação Quilombo está jogando esse jogo. Mas esse não é o jogo que nós estamos prototipando aqui, matriciando como blueprint, tá, gente? A gente vai interfacear com esse jogo. A gente vai fazer uma interface com ele. Mas não é o jogo que a gente vai jogar. Isso é muito importante para ver se isso ficou claro para vocês. Entendeu? Ficou. Porque é muito fácil a gente embaralhar tudo aí, tá? É muito fácil a gente embaralhar o negócio todo. Tá bom? Bem, dito isso, vamos aí falar dos geradores de micronarrativas. Né? Vale um pouquinho mais pro... Aí, querido, obrigado.
Então, vamos pensar o seguinte: uma vez que isso começa a ser naturalizado por vocês, tá? Vou falar de novo. Uma vez que essa dinâmica começa a ser apropriada e naturalizada por vocês, tudo isso que eu vou falar agora vai virar a sua respiração. Ou seja, vai virar uma coisa que você vai encarar com muita naturalidade, né? Então, a primeira coisa é a seguinte: primeiro que foi interessante perceber para vocês, né, o quanto quando vocês começaram a parear, digo, vocês dois, né, o Braz e o Thiago, vocês mapearam pelo macro, como o Braz bem salientizou, né, na memória dele. Por que pelo macro? Porque é onde nós estamos, né, capturados, né, por onde nós já estamos, por onde a gente resolve a nossa vida, certo? Por onde resolve o que eu digo, a gente paga as contas, a gente tem ligação, a gente se movimenta, né? E é interessante como é que o aspecto mais difícil aqui é o pareamento de pessoas. O mais desafiador é o pareamento de pessoas. E por que que é o mais desafiador? Porque nós estamos tão isolados, né, algoritmicamente, pela Web2, nós estamos tão egocentrados nas coisas que nós temos que resolver no dia a dia, nós estamos tão desnaturalizados nossa capacidade de espelhar e parear, né, de fazer escutativa empática e coisas do gênero, que fazer a gente simplesmente dar uma pareada para se abrir, para conversar, para trocar história, para compartilhar a nossa história, é quase um desafio. Não vou dizer que foi o caso de vocês dois, tá? Mas é quase um desafio, né? E às vezes é um desafio que não consegue ter duas mãos. Ou seja, quando vocês dois parearam, eu imagino que foi o Tiago, se não me engano, que mais exercitou a escuta empática, e no caso de ouvir a história do Braz, né? E depois teve um vice-versa. Seria interessante a gente até entender que vice-versa foi esse, e se ele já está mapeado no P2P. Né? A pergunta é, vocês chegaram a parear depois, não chegaram? Vocês chegaram a mapear aqui o que o Braz, por exemplo, aprendeu sobre você, sobre a sua vida, Thiago? Né? Ou vice-versa, não chegou a mapear, então está em aberto. Né? Aí, partindo para o P2Proj, o Braz ficou de entender melhor, né? O Braz parear com a natureza das coisas. Isso chegou a acontecer, de vocês conseguirem parear e conversar sobre a natureza das coisas? Não aconteceu. Vocês entendem, gente? Se a gente não conseguir mover essa dinâmica aqui, a gente não consegue evoluir a exploração. Tá? E é importante, porque isso aqui não é pro forma, né? Isso aqui é exploração mesmo, é experiência mesmo, né? Que a gente está propondo. Porque a gente ainda vai chegar no Proj to Proj, né? A gente vai chegar na Entre a Natureza das Coisas e a Oca. Aí eu pergunto, dá para imaginar o que vai acontecer nessa dimensão? Eu diria que não. Eu diria que não. Mas vocês vão se surpreender e na medida que vocês se conhecerem mutuamente, né, vocês vão ter mais facilidade de cada um conhecer o projeto do outro. E quando cada um tiver mais conhecimento do projeto do outro, na hora que for fazer um pareamento entre todas as coisas e Oca, a coisa vai fluir de uma forma incrível. Vai fluir, sabe como, gente? De uma forma co-criativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se vocês tivessem se encontrado num evento de startup, certo? Vamos lá, vou dar um exemplo de outra forma. Vocês se encontraram num evento de startup, de networking. O Thiago mostrou o QR Code dele, o Braz deu um cartão na forma de Vertiver. Ali, tá, tipo assim, um cartãozinho, né, feito de Vertiver. Né? E aí, o que vai acontecer? Olha, se vocês estão fazendo isso, né, numa dinâmica de um encontro de startups, né, o que vai acontecer é que o Braz vai chegar e vai falar, olha, nosso objetivo esse ano é tal, 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 nós vamos estar com uma produção tal, tal, nós queremos escoar isso, 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 estamos precisando, inclusive, de fazer algumas pesquisas científicas para saber o que mais que a gente pode explorar com o Vertiver, etc. E já estamos aí frente a receber um investimento.
vi diverso. O Thiago iria engatar nessa, né? Dar uma engatada e falar, pô, que legal, porque nós já estamos, inclusive, montando aqui um sistema para poder atrair cientistas, para poder fazer um trabalho, etc. Papá. E a gente ainda também estamos em vista de receber investimento, estamos acessando algum recurso aí através de uma coisa chamada financiamento quadrático na Web3, né? Ligado a financiamento gerativo, mas estamos aí. O papo seria um papo monológico, ou seja, o que eu tenho, né? Olha só, gente, sabe aquele cara que abre o capuz e mostra um monte de coisa, né? Tipo assim, olha, eu tenho tudo isso aqui, né? Aí o Braz mostra, aí o Thiago vai e mostra. Aí vocês olham um para o outro e falam assim, isso aqui interessa. Então vamos fazer um termo de parceria aqui, um contrato para a gente poder trabalhar juntos, tá? É isso. Veja que tudo isso acontece numa dimensão organizacional, institucional. Isso não é P2P, tá? Então é isso que eu queria dar como exemplo, tá? Então, primeira coisa, queridos, por favor, aprofundem a exploração do P2P, aprofundem o P2Proj, para a gente conseguir no próximo SINCAP, no próximo SINC, o sétimo, né, de pareamento, a gente já poder explorar o Proj to Proj, tá bom? Essa é a primeira observação. Aí aonde entra aí a questão da geração de micronarrativas, né? Ela entra a todo momento. A geração de micronarrativas ela tem a ver com abertura, com vontade de se espelhar, né, e de escutar o outro, né, de interagir. A interação, gente, é um fenômeno complexo. Ela altera as partes, tá? A alteração não é pré-roteirizada, certo? Como a participação. Então, a interação, ela, na medida que vocês estão interagindo, vocês estão mutuamente se alterando, vocês estão se engravidando mutuamente de várias coisas. Essas várias coisas que vocês estão sendo engravidados vão gerar micronarrativas que já vão nascer com o DNA dos dois. Vocês entenderam isso? Ou seja, essas micronarrativas, esses microespelhamentos que vão acontecer na medida que vocês se interagem entre pessoas, depois entre pessoas e projetos, elas vão gerando pequenas gravidezes, né? Percebe que algumas dessas gravidezes vão vingar. Essas gravidezes que vão vingar, né, já vem com o DNA dos dois. Vai ser essa micronarrativa que vai ser o elan de vocês dois, entendeu? O elan que vocês vão explorar P2P, o elan que vocês vão explorar P2Proj, o elan que vocês vão explorar Proj to Proj. Pegou? Só que você tem como situar a coordenada de tempo e espaço dessas micronarrativas. Como é que você situa? Você pode sentir se ela está correndo só hiperlocal, ali, tipo assim, literalmente, tá? Na hiperlocalidade onde o Braz está, ou na hiperlocalidade onde o Thiago está. Se ela está acontecendo biorregional, na biorregionalidade do Braz, na biorregionalidade do Thiago, ou se ela já está acontecendo local, ou seja, integrando o hiperlocal com o biorregional. Percebe? Então, isso tudo que eu estou passando para vocês é para vocês perceberem que são esses fluxos interativos que geram a gravidez de ambos, né, que vão gerar aquelas micronarrativas. Veja, não dá para planejar essas coisas, tá? Isso não é planejamento. Vai emergir da interação, sabe? Vai gerar aquelas micronarrativas que vão servir de elan para vocês fazerem a exploração P2P, de elan para vocês fazerem a exploração P2Proj, de elan para fazer o Proj to Proj. Pegaram até aí? Sim. E assim como numa gravidez biológica, onde vários espermatozoides morrem, né, não chegam no óvulo, né, ou chegam, entende o que eu estou falando? Vários desses microespelhamentos, né, eles vão gerar um fascínio momentâneo, mas eles não vão se sustentar no campo. Então, vocês vão acabar chegando num ou outro microespelhamento que vai ter suficiente atração que vai gerar a micronarrativa ou as micronarrativas que vão dar sustentação para a exploração de vocês. E por que isso é importante? Porque essa é uma forma de coordenação, gente. Essa é uma forma de coordenação humanizante e humanizável. Essa é uma forma de coordenação que não está presa à única coordenação que a sociedade ficou reduzida, que é a coordenação econômica.
né? As pessoas só se prendem às coisas se tiver recurso econômico, monetário envolvido. Ou seja, e ela vira um único ponto de coordenação, vocês percebem? É o único ponto de coordenação. Como é que a gente sai dessa armadilha, dessa captura, desse buraco negro que é esse ponto de coordenação unicamente monetarista, econômico? Então, pronto, vou parar por aqui. Vamos fazer uma rodada de apreciação para ver o que vocês captaram, o que ficou na memória para vocês, o que ficou de dúvida. E depois vamos jogar um pouco disso, né? Vamos mapear isso aí no Miro, junto com o nosso querido Tiago. Então vamos lá, começa aí por você, Braz. Bem, é, eu gostei muito da tua observação. Eu acho que é bem isso. É, do jeito mais direto, é, eu acho que até para provocar essa fluidez que a gente tanto busca, é, é mergulhar naquilo que é mais é, é, naquilo que é comum, naquilo que é palatável aos dois. Eu acho que o ponto de partida é aí. O, o é, que café que a gente gosta, sabe? É café com canela, é café com chocolate, é café com aquela espuminha por cima, como é que é? Então a gente vai ter que começar a brincar com essas coisas, porque eu acho que se a gente não utilizar do lado lúdico, nós vamos continuar caindo na mesma armadilha, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem buscado chegar. Pelo menos, eu tenho esperado. Eu não quis provocar nenhum momento para a gente chegar a esse denominador, né? Eu estou esperando que a gente encontre esse ponto de intersecção para a gente começar a esmiuçar as coisas que mais apraz a ambos. Quer dizer, começamos. Eu compartilhei com o Tiago um texto do qual que tem a minha história nesse perfil, né? Então, quer dizer, eu já joguei uma isca. O peixe, eu não sei se o peixe pegou, mas foi semeada a semente. Então, quer dizer, eu acho que são essas buscas. E eu acho que isso parece que é lento, mas não é lento, né? Mas eu sinto que a gente podia até ter avançado mais, mas em função dos nossos compromissos do dia a dia, a gente também tem alguns desafios a enfrentar, né? Então, assim, os meus 3 meses, 2 meses, 3 meses, né? Daqui para frente eu vou estar os meus dias vão estar muito intensos, mas é justamente nesse período de maior intensidade que eu quero me dedicar com mais afinco àquilo que eu me propus, né? Que é justamente a romper com esses grilhões que me incomodam muito. Porque se eles não me incomodassem, eu não teria tomado a decisão que eu tomei de mudar radicalmente, porque comigo tem que ser assim. Se não for radical, ele não acontece, porque tanto é que eu parei de beber por isso, porque quando eu bebia, eu não queria beber para ficar com o copo de cerveja na mão, eu queria beber para ficar bêbado. Então, eu acho que isso e isso é que move. Então, quanto mais eu tiver esse desafio que não é apelativo, esse desafio que ele me dá essa liberdade de eu poder fazer essa busca, esmiuçar isso, mergulhar, né, saltar, usar uma lente gigante para eu poder observar com nitidez esses pequenos detalhes, então facilita muito, né? Então,
por que que a gente começou com a macro, né? Por quê? Porque é esse universo que o Vini falou, é esse universo que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, quando eu falei da minha pessoa com o Thiago, eu não falei da minha pessoa mais íntima, eu falei da pessoa que está circulando, que tá sobrevoando esse universo macro, né? Então, quer dizer, por quê? Porque é uma estratégia para eu saber onde é que eu vou, como é que eu vou. Se eu for ali, será que eu mergulho? Será que eu afogo? Será que eu não afogo? Então, sem contar que eu estou no Lago do Manso, né? Então, tem mais isso. Corro esse risco de cair no lago e ainda ser mordido pela piranha. Então, esse jogo lúdico, ele realmente ele me fascina e eu estou aberto para isso e quero dar continuidade a esse processo, porque é isso que me salva, é isso que me salva dessa coisa maluca que está aí fora, né? E é isso que me salva de mim também, porque nem toda hora eu sou tão lúcido, né? Porque eu ainda caio nas armadilhas desse mundo macro, né? Mas quem sabe com um óleo essencial de vetiver não fica mais aprazível, né? Eu passo a bola pro Vini. Nossa, querido, que maravilha, que feedback lindo. Deu uma espiralada incrível aqui. Tenho certeza que o Thiago vai pegar, vai matar no peito e vai fazer um pé bacana com isso. Mas deixa eu fazer um parênteses, meus famosos parênteses aí, né? Gente, vocês percebem que isso é uma forma de hackeamento cultural? Na medida que a gente desacelera, na medida que você não usa, né, as ferramentas do paradigma da, da organização, né, do macro que está aí. Na medida que você não usa essas ferramentas, não usa os veículos, não usa as estratégias, não joga o jogo de soma zero, né? Na medida que você joga um outro jogo que não é de soma zero, na medida que você desacelera em vez de acelerar junto, né? Na medida que você abre espaço para se humanizar, esse é um hackeamento cultural. Só que a nossa ambição pelo Rerê é fazer esse hackeamento cybercultural, ou seja, esse comportamento, esse jogo que nós estamos jogando aqui, que é um jogo que todo mundo mútuo acessa, né? Faz um jogo não é de ganha-ganha, todo mundo está acessando tudo ao mesmo tempo, tá? Ou seja, é um paradigma da interdependência, né? É um paradigma da complexidade, de fazer complexo. Ele está presente, né? Ele está existindo como uma camada cibernética chamada Web3GG. Mas vamos voltar aqui. Agora, fecha parênteses. Passo para você, Thiago. Sua apreciação, querido. O que eu posso falar depois do Brás? Eu acho que, e tentando conectar com o que o Vini falou, das micronarrativas, desses geradores das micronarrativas, né? E aí eu estava lembrando do que eu falei para o Vini uma vez, numa mensagem, falei que estava brincando, né? Que eu costumava falar que eu era tipo o último samurai que tentando unir conhecimento tradicional, o mundo tradicional, melhor termo seria, não é tradicional, fugiu a palavra agora, mas é o mundo, fugiu a palavra, enfim, o Convencional, mundo, não, institucional. não, também. Enfim, o mundo antigo com o mundo novo. É o conhecimento tradicional mesmo, né? De populações tradicionais. Tem um outro termo que eu não estou lembrando agora, mas depois eu lembro. Com o mundo novo, né? E eu lembrei disso porque até no filme, até para citar o filme, né? Eu lembro bastante da parte que, por exemplo, o Tom Cruise, que é o ator principal ali do filme,
ele é capturado pelos japoneses, é, ele é levado para a guerra com um objetivo, ele é capturado pelos japoneses, é, e por um bom tempo ele é tratado como inimigo na vila onde ele está. Mas à medida que ele começa, em princípio, né, a compreender a linguagem, compreender os hábitos, compreender, né, o estilo de vida, compreender o, a filosofia por trás de tudo que o dito inimigo fazia, né? Ah, isso gera um impacto e isso gera um impacto nele, mas também gera um impacto nas pessoas que vivem lá na vila e principalmente as interações peer-to-peer aqui que eu vou usar que ele tinha com o monge lá, monge não, né? O samurai principal lá que também era um monge, né? Que eles tinham good conversations, né? Então e essas interações peer-to-peer que meio que ah, foram abrindo caminhos para que um inimigo se tornasse amigo, né? E então eu estou fazendo isso porque quando o Vini falou de micronarrativas, de ser gestado ali, né? Essas interações, essas micronarrativas e tudo mais, eu acho que a gente e é até engraçado eu falar isso, porque a gente tem. Eu vejo que no decorrer da minha vida eu nunca me vendi, entre aspas, por paradigma convencional, né? Paradigma organizacional, como vocês estão falando. Mas, ao mesmo tempo, também eu nunca é, me apropriei de nenhum paradigma, né? Vou até citar outro autor agora, vou citar o Hermann Hesse, que é o mesmo autor do título do podcast lá, só que de outro livro, que é o Siddhartha, que o Siddhartha ele vivia na mesma época do Buda, porém, ele teve contato com o Buda, mas ele decidiu não seguir né, a senda ali dos discípulos do Buda, porque ele percebeu que se ele quisesse se iluminar, ele tinha que seguir o próprio caminho, não era só para ele seguir um mestre, né? Então, eu conecto um pouco, tento vou tentar conectar essas duas coisas, né, falando que por mais que a gente e depois vou tentar fechar tudo isso, mas por mais que a gente, né, no meu caso, esteja inserido ah, em um paradigma e a gente precisa lidar com ele, não quer dizer que a gente precisa ser parte dele, né? No budismo a gente chama isso de chama não, mas a gente fala, né, que é estar no mundo sem ser do mundo. Né? No começo da trajetória, digamos assim, a gente fica incomodado com as coisas com um paradigma atual, falando assim, né, o convencional. Uh, Depois que a gente segue um pouco do caminho, a gente uh, deixa de ficar incomodado, a gente fica, na verdade, a gente busca um outro caminho, né? E talvez e a última etapa talvez fosse justamente estar neutro perante os paradigmas e navegar entre esses paradigmas de maneira a fazer um impacto positivo por onde a gente passa. Então, para finalizar tudo isso, eu acho que a gente, nessas interações, a gente está, acho que se apropriando, entendendo mais sobre as histórias de cada um, né? Porque eu acho que cada pessoa é uma constelação, né? Então, o que fez o Brás ser o Brás, né? O que faz o Brás ser o Brás? Ser no sentido estar, né? Não no ser no sentido fixo da coisa. E ou fez o Brás estar onde ele está hoje, o que fez o Tiago estar onde ele está hoje, e conectar isso com
talvez não só com as coisas que a gente tem em comum, mas também as coisas que a gente tem em comum que a gente gosta, as coisas que a gente tem em comum que a gente não gosta, e também as coisas que a gente não tem em comum, para a gente poder. Porque às vezes uma coisa que o Brás não gosta, mas que eu gosto, e que eu posso usar isso para, não é adicionar, mas para conectar ou parear com, ou cobrir essa parte para que a gente possa usar isso de maneira positiva para construir alguma coisa, enfim, sei lá. E não só, tipo. E é a mesma coisa do Brás, né? Então, por exemplo, uma coisa que talvez não tenha tanta apropriação, ou talvez não queira, não seja algo que me atraia, mas que o Brás tenha maestria, o Brás seja feliz fazendo isso, e ele pode aproximar isso, mesmo que nessas nossas interações, aproximar isso para minha perspectiva, para que eu possa ver isso não com os olhos do Tiago, mas com os olhos, vamos falar assim, da rede, do todo, não só dos olhos individuais, né? Acho que é isso. Vou fechar por aqui, senão eu vou ficar filosofando aqui até amanhã. Tá tranquilo. Para fechar essa roda, essa rodazinha, né, essa rodada de feedback do Inspiralado, vamos coletar também as impressões, né, o feedback do Tiago, tá aqui com a gente, né, do Ágota. Querido, fica à vontade. Depois da sequência, eu vou fazer uma provocação que vai servir de, entre aspas, dever de casa, tá? Para vocês explorarem assincronamente ou sincronamente até o nosso próximo sync de pareamento. Ágota, fica à vontade, querido. É, bom, caralho, não fiz. Pô, foi mal. Mas, vocês vão em muitos lugares que eu gosto de pensar sobre, assim, né? É, acho que isso, assim, tô com um monte de gente meio já fora de alguma forma, né? Essa é uma bolha, esse espaço aqui é um lugar à parte no mundo, porque são pessoas que já acho que passaram por processos de afastamento, né? De um certo, uma escolha de estar distante de determinado tipo de lógica, né? E fico, feliz, né? Assim, perceber essa sinergia entre a gente, assim. Acho que são poucos espaços que tem pessoas, tipo, verticalizadas já em outros paradigmas, né? Então, fiquei pensando sobre o que o Thiago trouxe, né? Ele trouxe uma frase, cara, que eu ouvia desde pequeniníssimo, em casa, assim, né? Que é estar no mundo sem ser do mundo. Nossa, isso era um mantra que minha mãe repetia. E depois eu fui pensando, assim, na época eu não dava muita bola, não, cara. Mas quando você vai crescendo, né, vai percebendo o quanto algumas coisas também você consegue se blindar, né? Às vezes mantendo um ponto crucial para você, né? Seja a forma como você ganha dinheiro ou como você lida com conflitos, né? Hum. Bom, acho que objetivamente, assim, acho que nem teria muito o que contribuir, só mesmo fiquei pensando essas coisas. Bata a bola aí pra você vir. Então vamos lá, gente. Tiago, arruma um espacinho aí para a direita de quem está olhando para a tela, ou seja, ao lado desse mapeamento que a gente fez aí, isso aí, desse lado aí. Aí, nós vamos agora fazer o seguinte:
Nós vamos botar um círculo, tá? Que vai representar a oca. Um outro círculo que vai representar a natureza das coisas. Pode ser esse círculo meio elíptico aí que você fez, tá? Aí você bota aí no meio, você bota aí no meio ou oca aí ou a NDC. Cada um dos dois. Ótimo. Pode ser um pouquinho maior, tanto da oca quanto da NDC. Aí, diminui eles um pouquinho agora. Seria legal você separar os dois, não bota os dois juntos, não. Isso. Separa bem, separa bem. Pode separar mais. Pode separar mais. Isso, aí. Eles não precisam estar na mesma linha, não. Isso, tá bom. Legal. Agora, em torno tanto do círculo, né, da NDC quanto da OCA, vamos botar umas camadas, tá? Então, nós vamos botar aí, dentro do círculo da OCA, você vai botar um círculozinho menor chamado hiperlocal. Em torno da palavra OCA. Tá? Esse é o hiperlocal. Pode fazer a mesma coisa no ANDC. Puxa uma retazinha, bota esse hiperlocal fora, ele não precisa. Pode deixar aí, tá bom. Show. Agora vamos para uma dimensão biorregional. Ele vai ser a membrana em torno do círculo maior. Ele vai ser maior que o círculo da oca, vai gerar uma espécie de membrana. Não, ele vai pegar o círculo todo da oca. Círculo todo. Isso. Só que ele é maior. Não, pega fora da oca também, pega fora da oca, não pega só dentro. Ele vai encapsular todo o círculo da oca grande. Vai ser a taba. Isso. Dá um pouquinho mais de espaço. Tipo como se fosse a atmosfera do planeta, né? Aqui da Terra. Pouco menos, pouco menos. Aí, mesma coisa faz lá embaixo com... Essa é a dimensão biorregional. Agora, você vai fazer uma espécie de infinito aqui, sabe o infinito? Sabe o infinito? O oito deitado? Aham. Esse oito deitado, ele vai encapsular os dois.
Tipo assim, você vai fazer um 8 deitado, pegando a oca, encapsulando a NC, etc. Tipo assim, é um 8 deitado, né, que é o infinito, mas encapsulando os dois. Bem grande assim, dando esse encapsulamento do 8 deitado, pegando os dois. Isso aí a gente vai chamar da dimensão glocal. Depois me manda o link do Miro. Uhum. Então, esse infinito aí, gigantiza ele. Suaviza ao máximo isso aí, porque está muito forte. Você está muito sensível, Vini. Sempre fui, sempre fui. Acho que não dá para suavizar, mas a gente dá um jeito que a gente faz umas gambiarras. É, então faz o seguinte, Não, bota, a gente dá um jeito. é, pode, pode ser uma elipse gigante, encapsulando os dois, né? Uhum. E ela pode ser pontilhada, se você quiser fazer ela pontilhada, fica até melhor. Só que esse encapsulamento, ele não pode ser os próprios círculos, certo? Ele tem que pegar os círculos de cada um dos dois. Fala assim. É, não, não, assim, olha para mim, Thiago. Você tem os círculos aqui, né? Esse Uhum. encapsulamento, ele tem que pegar os dois círculos que estão aqui no meio, ele tem que pegar os dois, entendeu? Estão aqui no meio, os círculos. Da oca e das coisas, não é isso? Estão aqui no meio. Uhum. Esse encapsulamento do local, ele pega os dois, assim, de fora. Ele não é os dois, ele pega os dois juntos. Tem um espaço que pega os dois juntos. É, ficou mais difícil de fazer. É por isso que eu faço o seguinte: a coisa mais fácil a fazer Uhum. é faz um círculo gigante, mantenha o círculo Não, tá bom isso aí que você fez, tá? Aê, é isso aí, querido. Agora você pegou. É isso aí. E aí aqui. Isso aí, isso aí é o local, Uhum. tá? É, depois eu deixo mais bonito isso aqui. Tranquilo.
Não, não, ficou ótimo, é isso mesmo. Agora, vamos lá. Só você escrever local ali para você entender que essa Uhum. dimensão toda aí é o local. O que que é importante a gente. Vamos olhar para isso aí, vamos fazer algumas reflexões. O que que é importante? O local que vocês vão tecer juntos, ele não é universal. Já pode escrever isso, tá? O local que vai emergir da interação P2P, P2Proj, Proj-to-Proj, ele não é universal, tá? Ele é particular, mas ele é um local. Esse local, ele não é estático, ele é impermanente, ele está sempre mudando. Por que que ele está sempre mudando? Ele está sempre mudando porque as micronarrativas que vocês vão gerando, P2P, P2Proj, Proj-to-Proj, elas não são fixas também, elas vão se alterando na medida que vocês vão se aproximando, vocês vão explorando outras coisas. Então, então o campo de exploração do local, ele vai estar sempre se alterando. Ele é impermanente. Esse local, com o tempo, ele tem capacidade de interfacear, ele vai criar suficiente proximidade, ele vai criar suficiente elan, né? Ele vai criar suficiente potência para que quando tanto o Braz, quanto a Oca, quanto o Thiago, quanto a das coisas já for interfacear com qualquer macro, né? O macro de uma organização privada, o macro de uma organização governamental, o macro de uma prefeitura, o macro do governo do estado, o macro do governo federal, qualquer macro, tá? Ele tem já suficiente antídotos, né? Ele já criou uma capacidade de se defender, né, de qualquer captura da macronarrativa, de qualquer captura econômica, institucional ou religiosa que essa macronarrativa possa ter em cima tanto do Braz, quanto da Oca, do Tiago, quanto da A Natureza das Coisas. Eu vou parar aqui. Tem mais coisa que eu posso falar, mas eu vou parar para ficar no local. Agora, repare como a coordenada, né? As coordenadas P2P, P2Proj, Proj-to-Proj, como é que elas podem circular por essas dimensões? Como é que a gente pode gerar essa coordenada entendeu? Só no hiperlocal com biorregional, só no local. Essas coordenadas elas vão estar sempre alterando de acordo com o que vocês estão explorando juntos de forma pareada até gerar interfaces. Até gerar as interfaces. Mas isso não vamos explorar agora, não. Eu só queria colocar isso aqui para a gente fazer uma reflexão em cima. Uhum. O que vocês acharam disso? Vamos lá. Feedback. O que veio, o que provocou e o que emergiu na medida que eu fui falando? Eu acho que tudo depende da necessidade. Como é que eu vou desenvolver isso? O que eu preciso para alcançar essa visão? Eu tenho que ter essa visão. Eu micro, como é que eu vou ter que eu vou ter que ser mais que artista, sabe? Eu vou ter que ser mega inteligente para não me deixar corromper pelas macronarrativas, né? Então, assim, trafegar, circular nesse universo todo exige muita habilidade.
porque senão, de uma hora para outra, a pessoa pode ser engolida, né? Pode ser tragada pela cobra grande aqui do Lago do Manso. Então, eu acho esse exercício muito válido, né? Somos mais que... o Thiago falou um negócio interessante, ele falou que ser é estar no mundo sem ser do mundo, né? Não existe sagrado sem profano e nem profano sem sagrado. Então, assim, e nem por isso também eu preciso me corromper para eu estar lidando com as macronarrativas. Eu só tenho que ter cuidado para não ser atropelado, né? Senão eles passam aquele rolo compressor. As estradas daqui estão bem assim, precisando de um rolo compressor para poder Braz? Ele caiu, galera? Aparentemente, ou só travou. Eu acho que ele deu uma travada, ele caiu. Voltou. Você deu uma caidinha, Braz, você voltou agora. Tá mutado. Agora, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Você deu uma travada e uma caída, mas você voltou. Tá. Então, eu não sei a partir de que momento eu caí. Você caiu. Você está falando de que tudo tem que ser visto a partir das necessidades. Uhum. Então, E tem que ser uma pessoa super inteligente para tapar das capturas das macronarrativas. isso. Tem que ser mais que artista. Palavras suas. Sim. Então, em função do quê? De estar nesse universo da. Tem como aumentar aí um pouco esse gráfico? Eu estou no celular. Esse é o hiperlocal, né? Macro. Qual que é o grandão? É o glocal, tá? Então, nessa glocalidade de estar por entre, junto, né? Ainda que não universalmente, mas na localidade, você tem que ser glocal localmente, é muito doido isso. Se a gente não pensar direitinho, a gente pira. Então, assim, é muito. Exige muito de cada indivíduo e de acordo com essa localidade que essa pessoa se encontra. Depende também de como essa pessoa lida com todas essas ferramentas, né, de macro e micro narrativas. Eu tô falando isso a partir da minha realidade, né? Então, no ano passado, teve as eleições. Então, se eu não ficasse neutro, eu não teria acesso a- às, às iniciativas ou aos propósitos da prefeitura, por exemplo, né? Então, eu tive que ficar neutro. Mas não é porque eu não quisesse me manifestar, até porque esse tipo de politicagem não me interessa. Então, eu preferi ficar neutro, ficar na minha, ficar contido e poder estar trafegando legal, sem me corromper perante nem esquerda nem direita. Eu acho que esse é um assunto muito delicado,
porque dependendo da situação, ao invés de eu me colocar em uma situação constrangedora ou em uma situação que não me favoreça, eu coloco a comunidade toda envolvida num processo de retroativo, né? De regressão, enquanto poderia, mesmo com todas esses intuitos políticos, mas eu acho que eu não posso colocar a minha comunidade em perigo por causa da minha ideia revolucionária ou não, ou patética, sabe? Então eu tenho que ter esse cuidado para em função do bem comum, né? Eu ainda que eu seja contra todas as convenções, desde sempre, né? Tanto é que eu saí A minha vontade era ser padre, daí eu fiquei uma semana no seminário, desisti de sair, porque eu não aguentava ver aquele monte de homem sem fazer nada, sabe? Então, falei, não vou ficar aqui mais e fui embora. Então, assim, desde sempre eu fui contra as convenções. Então, mas eu tenho que ter cuidado para eu poder não colocar a perder, talvez, um projeto que possa atender a mais pessoas. Então, antes da gente eu passar para o Thiago fazer também, dar o feedback dele, né? Fazer a reação dele, deixa eu fazer mais um parênteses que é importante. Brás, querido, a ideia aqui não é a gente ficar a gente ficar exercitando esses conceitos no plano da imaginação ou imaginando como é que eles podem ou não conversar com a realidade de cada um. Entendeu? O ponto de partida já aconteceu entre vocês dois, quer dizer, vocês já estão colocando isso em prática. O que eu apenas estou mostrando é que quando a coisa ganha uma dimensão local, vocês criam todo um ethos conversacional, toda uma dinâmica de espelhamento e pareamento que vão gerar algumas interfaces aqui e lá, alguns potenciais entrelaçamentos ali, etc. E que isso, por si só, já vai criar um tipo de resistência e resiliência à influência das macronarrativas que você sozinho não consegue. Entendeu? Ou seja, você sozinho, você por você contra o mundo, não consegue, né? Porque você acaba sendo capturado. Né? Então, é importante entender isso. E o detalhe, eu estou falando, gente, de um pareamento entre o Tiago e o Braz. Agora, você imagina os vários outros espelhamentos e pareamentos que vão acontecer com outras pessoas e projetos, né, ao longo do tempo. A tendência é isso se expandir, essa localidade, ela se misturar com outras localidades, entendeu? Ou seja, estamos falando de uma dinâmica, né, de uma dinâmica de geração de mundo, né, de geração de realidade, que ela é humanizante humana por natureza e ela leva em consideração a nossa transitoriedade, tá? Ou seja, porque no tipo de sociedade que nós criamos, né, massiva, de sistemas de controle e comando, tudo quer indicar a permanência. E, no entanto, tudo é impermanente. A natureza das coisas, olha aí, Tiago, é impermanente. Né? Elas são impermanentes por natureza. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É ter um entendimento de que, primeiro, essa localidade ela vai sendo influenciada por outros pareamentos que cada um de vocês vão fazendo com outras pessoas e projetos, e que ela vai mudando, né? Ela vai se expandindo, ela vai contraindo, ela vai se expandindo, ela vai, se misturando com outras. É o paradigma, é a segunda ordem cibernética, é o fazer complexo, de mudar com a mudança. Né? E esse é a ambição, né, do RE como protocolo. A gente conseguir literalmente materializar isso a partir de uma interação. Ou seja, em vez de você ficar tentando engolir isso, né, conceitualmente, tentando
tatear todos os pontos do que nós estamos falando aqui, não, despressuriza, né? Vamos na base do P2P, depois do P2PROS, depois do PROS. Aí quando você vai ver, cara, já tem um manancial de micronarrativas sendo geradas, já tem um monte de coisa sendo, recursos sendo mutuamente acessados, etc. Que é onde, quando a gente for falar de piscina comum, de recursos compartilhados, vai soar muito normal, vai soar muito natural a gente gerar isso, sabe? Para cada projeto, depois eles se espelharem, daí por diante. Bem, fecha parênteses, passo para você, Thiago. Fica à vontade. Eu acho que para mim, hum, eu senti, percebi, talvez, acho que igual talvez o que eu estava falando antes, né, da questão de cada pessoa é uma constelação ou algo assim, é, de que também, né, a gente está, quando a gente olha pra um pontinho desse, igual a OCA, hiperlocal, biorregional e local, né, que a gente está falando, mas a gente está vendo isso aqui em duas dimensões, aqui no quadrinho aqui, né, a gente está vendo no quadro desse jeito, mas na verdade a gente está falando de múltiplas dimensões, né? A gente está fazendo, não tem essa aqui com a OCA e a NDC, mas por outro lado tem a OCA com, por exemplo, a ecozona autônoma do Água e do Brás, né? E aí depois junta essa com a ecozona autônoma com outro projeto, sei lá, com a Greenpeal, vou falar agora porque eu não sei, mas estou falando da Greenpeal porque eu não me aprofundei ainda, né, nas interações que estão rolando, mas entre esses projetos especificamente, né? Mas então a gente vai montando essa constelação de, de pessoas e projetos hiperlocais que estão conectados, muitas vezes localmente também, algumas vezes ciberneticamente, no sentido da rede cibernética, pela internet, ou e como que isso vai se transformando e gerando essa. Eu ia usar uma coisa muito específica aqui, mas acho que não vai ressoar como assim. Mas quando você vê, por exemplo, aqueles algoritmos, né, genéticos que vai gerando várias, ou o fractal, né, que vai gerando aqueles fractais, assim, você vai vendo que no final vai gerando, né, estruturas parecidas, estruturas semelhantes, mas que vão se moldando ali, que você vai expandindo e vai ou aumentando ou diminuindo o zoom, você vai vendo mais ou menos as coisinhas ali, né? Então, e que se assemelham. Então, acho que para mim o que fica é mais ou menos isso, né? Conforme a gente vai navegando nessas micronarrativas, e quanto maior a rede que a gente cria, mais ela, que não necessariamente precisa ser todos os nós conectados com todos os nós, mais ela se protege dessas macronarrativas, do paradigma organizacional, enfim, dessas coisas que tentam se apropriar desses movimentos e para trazer para dentro deles. Então, é basicamente, acho que é isso. Quando eu vi essa imagem, foi um pouco disso que me veio, assim. Muito bom. É isso mesmo, Thiago. Você está se apropriou de uma forma bem bacana, bem incrível, tá? Gente, eu vou deixar isso aí para vocês dar uma decantada, tá? Tem muito mais coisa que eu podia falar, mas eu vou só pedir para o Thiago fazer mais uma coisa, botar você, Thiago, aí, Uhum, e o Braz, uhum, tá? Bota um T e bota um B, né? Bota T e B. E aí vocês uhum, podem estar pareados, você pode botar esse pareamento com cores diferentes, vocês podem estar pareados só no hiperlocal, pode estar pareados do hiperlocal com o biorregional, pode estar pareados só no biorregional, né? Ali na coisa. Então, esse pareamento entre vocês, ele vai flutuar muito de acordo com a micronarrativa que é gerada na dimensão P2P, P2PROS e PROS do PROS, entendeu? Então, vocês vão estar gerando esse pareamento para gerar as micronarrativas nos mais variados contextos dessa localidade que está sendo alimentada, está nascendo, né?
ciberneticamente. É muito interessante, assim, ou seja, vocês estão espalhados de várias formas, né? Em todas essas dimensões aí, né? E fazendo conversas diferentes, se vocês estão aí, está numa dimensão P2P, está numa uma coisa mais P2Proj ou Proj, entendeu? E a mesma coisa vai acontecer quando o água está parear. Ele vai, cada um de vocês dois vai parear com ele, não é isso? É, vai fazer um pareamento P2P, depois vai fazer um pareamento P2Proj, depois vai fazer um pareamento entre os projetos. E todos esses espelhamentos e pareamentos, galera, eles já são dinâmicas de mútuo acesso, entendeu? Porque são interativas, já são dinâmicas de mútuo acesso. É por isso que quando a gente for falar, por exemplo, mais uma vez, de gerar a ignição e cocriação de uma piscina comum, de recurso compartilhado, onde essa dinâmica faz parte, isso vai soar não, vai ser muito natural para todo mundo aqui. É isso aí, ficou ótimo. Só ficou botar aí dentro, né? Aí dentro mesmo do hiperlocal também. E o Esse aqui interessante vai ser o jogo depois, porque depois o Braz vai vir aqui também, vai colocando aqui onde ele quiser colocar o B dele também para. o B dele é ótimo. O Bedelho, o Bedelho, B dele. Eu lembrei disso, por isso que eu ri. é isso aí, galera. Enquanto o Thiago joga o nosso jogo aqui da abundância da regeneração ali, botando o B e o T, vamos partir aí para fazer a apreciação e check-out. Aí eu vou deixar o Thiago começar, o Água começar com isso, né? Depois a gente ouve vocês dois. Vai lá, querido, fica à vontade, faz sua apreciação e check-out aí. Valeu, galera, por hoje, assim, exploramos muitos lugares, né? Hum, Bora continuar nesses espelhamentos aí. E, bom, tô produzindo aqui, acabei fazendo um desenho meio enquanto nós estava conversando. Vou mandar depois para vocês. E até pensar, o Brás falou sobre potenciais simbólicos, assim, né? O Vini sempre fala também sobre como ludificar processos. E se a gente, não sei, brisando aqui assim mesmo, mas com um objetivo, né? Se pro próximo ou no outro, a gente pensar um elemento e um animal. Hoje surgiram algumas coisas, assim, o Brás falou sobre o Lago das Piranhas, depois falou sobre a cobra que mora no lago. E ao longo do nosso papo foram surgindo tantas imagens, né, assim, e fiquei pensando sobre cenários possíveis, né? Não que isso vá fazer tanta diferença no nosso trabalho objetivo, mas é porque eu acho que a gente passa a ter outra sensação com as próprias coisas que a gente está fazendo, sabe? Coisa de sensação mesmo, assim, associar a elementos, né, da natureza, associar características mais que humanas, né? Acho que tudo isso vai trazendo camada para nossa exploração que vai aprofundando mesmo nossas relações, né? E nosso objetivo em si. Acho que a gente vai conseguindo estabelecer cenários mais coesos com a nossa coisa que não existe, né? Eu sempre falo isso com o Vini também, assim, né? Como é que a gente vai criar coisas
que não existem se a gente só consegue pensar de acordo com as coisas que a gente concebe, né? Tipo assim, com o mundo que existe. Não tá. Então, talvez brincar com esses elementos lúdicos podem ser úteis para alcançar soluções que a princípio não estão dadas, né? Que a princípio estão só assim na nossa utopia. A gente quer fazer um negócio assim e não sabe como, né? Então trazer gatilhos da nossa criatividade, da nossa sensação, né? Hoje achei legal, interessante esses elementos que o Brás trouxe. Foi isso que me detonou até a colocar isso em imagem. Então, ah, é isso aí, galera. Bora trocando essa ideia. Obrigado aí por hoje. Passo para Passando o para mais Thiago. outro Thiago. Show de bola. Água, tá? Obrigado aí pela sugestão. Acho que é bastante válido a gente explorar esses elementos também. Acho que somente pensando intuitivamente assim nas coisas que vão vir na nossa mente, com aquilo que a gente está sentindo ali nos pareamentos e tudo mais. Eu acho que a gente explorou coisas interessantes hoje, que apesar de parecer, né, prático, acho que vai dar embasamento para fazer parecer teórico, né, dar embasamento para mais embasamento, né, mais argumentos para o nosso os pareamentos peer-to-peer que vão acontecer, tanto com o Brás, que continuar acontecendo, tanto com água, tanto com outros projetos, outras pessoas, justamente para tentar manter essas imagens que a gente tem aqui na cabeça na hora que a gente estiver interagindo, né? De, de, de manter isso como um mapa mental mesmo de como que, de na hora que a gente está interagindo, a gente poder ah, deixar isso ali como, sim, como imagem mental mesmo, para a gente poder não direcionar, não restringir as nossas interações, mas depois, na hora até de interpretar como que a gente está interagindo, poder usar isso como repertório ali para as nossas interações. Então, e ficou mais claro também essa questão das micronarrativas e das macronarrativas também. Então, eu quero agradecer também o tempo de todo mundo, a participação do Ágota, e e falar que saio feliz também por a gente estar já ter trilhado esse tanto de coisa em apenas 7 pareamentos, né? Às vezes, se fosse no paradigma organizacional, 7 reuniões para fazer algo, isso aqui seria muita coisa já, né? Geralmente, em 2 reuniões, o pessoal já quer ter um contrato, um NDA, um memorando de entendimento e o primeiro invoice, né? A primeira nota fiscal já quase saindo. Então, mas acho que o tempo do tempo das coisas é essencial, assim, justamente para a gente decantar as coisas, botar as ideias para dormir e a gente poder ir se encontrando nesse caminho, né? Acho que é isso. Então, obrigado aí a todos pelas iluminações e vamos lá, abraço. Agora é contigo. Puxa, já passou o tempo, né? No tempo certo, né? Eu sou muito grato, assim, pela disponibilidade do tempo de todos nós, né? E gostei da observação que o Agota fez a respeito do lago, a respeito. é, Qual que foi a outra observação que ele fez? Da cobra e das piranhas. É, 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 isso. Então, assim, porque eu acredito que nós ou cada um pode se colocar no cenário que ele acha melhor. Eu acho que
para que o Tiago, para que o Ágota, para que o Vini me veja com mais clareza, ele tem que estar observando esse cenário que eu estou. Então, eu estou às margens do Lago do Manso. Se eu não falar do Lago do Manso, eu não tô ali. Então, eu estou entre o Lago do Manso e um paredão de mais de 70 metros de altura. Na frente da minha casa tem uma árvore de piqui gigante, que eu nunca tinha visto isso desse tamanho, sendo uma árvore do campo. Então, assim, são elementos que conseguem me identificar perante as pessoas que eu conheço, onde é para elas terem noção de onde eu estou. Então, acho que isso é bem interessante. Eu acho que esse jogo lúdico ele faz muito bem para nós, né? O Vini teve a oportunidade de vir aqui, ele viu, ele sabe do que é que eu estou falando. Então, assim, é isso, sabe? Eu saio entusiasmado, né? E esperando a próxima quinta ou qualquer outra hora antes. Eu acredito que eu e Thiago vamos ter que encontrar um tempo para a gente se falar antes da próxima quinta-feira, né? Então, acho que é isso. Agradeço muitíssimo, né? Clarearam algumas coisas aqui na minha memória em relação às macros e às micronarrativas, né? Partindo de mim micro, de lá para cá macro, é isso, sabe? Então, estamos numa micro-macro sintonia ou sincronicidade. É isso. Eu passo a bola para o Vini. Então tá, gente. Ficamos aí, tá? Vou deixar isso aí para vocês mastigarem, dar uma decantada. A gente tem muita coisa para falar aí em cima. Fiquem tranquilos que a ideia foi uma provocação mesmo. A gente vai dar uma peneirada nisso aí, tá? Vai ficar mais apropriável do que já está, do que já passou a sensação de estar apropriável, vai ficar mais apropriável ainda. Mas a gente precisa exagerar um pouquinho na provocação para depois a gente debastar as coisas, né? A gente vai lapidando as coisas, entendeu? Então, acho que é importante. Mas o principal é que vocês estão olhando como é que ele está co-criando o mecanismo, tá? Um mecanismo de coordenação baseado no fazer complexo, baseado numa dinâmica interativista P2P, baseado na localidade, baseado na livre aprendizagem, percebe? Baseado na emergência de padrões de rede, né? Modos de regulação de rede. Então, tudo isso é a natureza. E nós estamos apenas é ótimo, né? Nós estamos buscando tatear, trazer isso para nossas realidades, porque nós já fazemos parte disso, né? Gerar consciência, awareness de como isso aí é mais do que isso aí é mais do que normal, isso é natural. Nós já somos seres sociais e gregários, imaginativos, nós já temos essa capacidade de materializar isso como realidade, entendeu, gente? Então é isso. Uma boa noite para todo mundo, tá? Vamos nos falando ali pelo Telegram do Rerê. Beijo no coração e até mais. Boa noite, pessoal. Até lá vista. Boa noite, pessoal. Vamos falando.